Vamos mudar a pauta aqui, olhando para o prédio da Assembleia Legislativa, jornalista Beto Almeida, onde os deputados estaduais se mobilizam para criar uma comissão parlamentar de inquérito CPI voltada a investigar as denúncias de maus tratos da Enel com os consumidores cearenses. A CPI, o pedido de CPI, já tem bem mais de 30 assinaturas, com o apoio da maioria dos parlamentares, da grande maioria, entre os 46 deputados estaduais, que sentiram de perto as cobranças feitas pelos consumidores, os números que chegam aos órgãos de defesa do consumidor, ao Ministério Público Estadual, com reclamações sobre a demora para a Enel atender, a duplicação, a duplicidade de contas, os transtornos que a Enel provoca no dia a dia aos consumidores do Ceará, que muitas vezes fica sem um guarda-chuva de proteção, porque as decisões na área da justiça são lentas e isso acaba por estimular a própria Enel a dizer aos consumidores: tô nem aí. Vamos saber agora, jornalista Beto Almeida, se essa CPI é para valer, porque é a primeira, segunda, terceira, quarta tentativa nos últimos 8 anos na Assembleia Legislativa para se criar uma comissão parlamentar de inquérito. Ao longo desse período, os deputados federais, os deputados estaduais fecharam, a maioria fechou os olhos e ignorou esse clamor da população do Ceará. É uma oportunidade que a Assembleia Legislativa terá para responder a essas queixas e inquietações dos cearenses, que nesse momento, e no caso a gente falou tanto sobre a agricultura aqui na abertura do bate-papo político, que nesse momento os agricultores já têm outra preocupação, porque a Enel já prepara aí um reajuste de tarifa que é meio salgado, ou é salgado e meio para quem mora na área rural do Ceará. Essa questão, Luzinor, vamos lá, começando primeiro pelo requerimento. Ele tem hoje já 37 assinaturas, ou seja, número mais do que suficiente para a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa, quando o mínimo necessário são de 12. Então, tá tranquilo em relação a isso aí. Tem o triplo do número de assinaturas. O vice-presidente da casa, o deputado Fernando Santana, disse que tem a expectativa de que alcance a adesão dos 46 deputados estaduais. No entanto, esse requerimento vai ser apresentado amanhã à presidência da mesa diretora. Aí sim caberá ao presidente da casa, Evandro Leitão, decidir pelo encaminhamento, se abre de fato ou não a comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa. Ou seja, Luciano, fundamento jurídico, técnico, a CPI, o requerimento diz que já tem. Os deputados disseram o seguinte, que você lembra que houve uma comissão que foi formada na Assembleia. Uma comissão especial em 2022. É com base exatamente no levantamento e no trabalho desta comissão especial, desse colegiado, que a CPI concluiu que tem elementos jurídicos e técnicos, Luzenor, para questão principalmente da queda, né, na qualidade da prestação do serviço da concessionária, que é a Enel. Porque você falou na questão aqui dos valores de reajuste, dos índices de reajuste, que são abusivos. Isso daí ninguém duvida. Só que aqui eu vou fazer um atenuante em relação à Enel, porque quem autoriza esses reajustes é a ANEEL. O que se recai aqui nas reclamações contra a Enel é na péssima qualidade do atendimento e do serviço que ela presta ao cearense. O ruim é isso, é você pagar caro por uma energia e ainda ter como retorno um serviço ruim, que é exatamente as queixas que hoje enchem os órgãos públicos de defesa do consumidor, as empresas, os consumidores em geral. Quantos equipamentos públicos, por exemplo, nós já não acompanhamos e vimos prefeitos reclamando de que foram impossibilitados de colocar esses equipamentos para funcionar, por falta de ligação à rede elétrica, que é competência da Enel. Quantas famílias não ficaram sem abastecimento de água porque simplesmente não tiveram eletricidade para os seus poços? Quantos pequenos negócios não deixaram de ser gerados em tempo mais rápido, mais ágil, porque simplesmente a Enel não conseguiu dar resposta à solicitação desses pequenos empreendimentos? Então, isso é prejuízo, isso é um serviço ruim. Então, é em cima dessa reclamação que a Enel pode ser alvo desta CPI na Assembleia Legislativa. Acrescente-se a tudo o que você falou, jornalista Beto Almeida, que outro grande prejuízo gerado pela Enel é quando tem uma oscilação da rede elétrica que provoca a queima de equipamentos nas residências, na área do comércio. Os proprietários desses equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, fazem as reclamações e simplesmente a Enel inventa caminhos tortuosos que nunca chega a uma conclusão de que
que o consumidor, a consumidora é merecedora dessa indenização. Agora me chama a atenção também que talvez nós tenhamos um fato inédito na Assembleia Legislativa, que é a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com tantas assinaturas. Eu não lembro, nós fizemos cobertura dos bastidores políticos da Assembleia Legislativa e hoje, no começo de uma legislatura, já temos aí com números por você citados, que são pelo menos 37 assinaturas para o pedido de CPI da Enel. São 46 parlamentares, ou seja, nós estamos aí a 9 assinaturas para unanimidade da CPI da Enel. Além de ser um fato histórico inédito na Assembleia Legislativa, poderíamos ter aqui, aí também aquele sentimento. Opa, desta vez os deputados estaduais, em sua unanimidade, estão ouvindo o clamor de todos os cearenses, de todas as cearenses, porque eu não acredito que entre os 8 milhões de cearenses, Beto Almeida, tenha alguém para dizer que anda satisfeito, contente com o serviço da Enel. Então, tem esse fato desse ineditismo aí que caminha para a unanimidade de apoio entre os 46 deputados estaduais, esse pedido de CPI da Enel. Então, é importante, acaba sendo histórico, bem e de extrema importância nessa pauta de investigação, porque se torna também uma CPI que na largada é incontestável. E o importante também, Luciano, ressaltar o seguinte: a Enel, que é italiana, ela já comunicou a intenção de vender a empresa, de vender o controle acionário da empresa e sair do estado do Ceará. Ou seja, ela fez isso no final do ano passado. E aí sim, traz ainda mais uma responsabilidade aqui para os poderes públicos, para a Assembleia Legislativa também, para o próprio governo do estado, já que a Enel está anunciando que vai deixar o controle acionário, que vai vender... Vamos comprar, Beto, a Enel? E outra coisa, Luciano, vamos comprar a Enel, né? Vamos comprar a Enel. Primeiro, qual é a saída? Seria reestatizar? Se for para manter a empresa privatizada, que agora sejam colocados critérios mais claros, mais justos, inclusive na relação de consumo com o cearense. Então a gente acha que essa CPI, para muito além de apenas ir em busca dos problemas e apontar os problemas que a gente já conhece de Có e Salteado, é muito mais também, eu vejo como utilidade de avançar no que o cearense espera da nova concessionária de energia que virá. Vamos acompanhar também essa discussão e essa reestatização, às vezes aventada por alguns, é inviável para o estado do Ceará. O estado tem outras preocupações para cuidar da população e esse é um serviço que deve ser prestado pela iniciativa privada e, acima de tudo, fiscalizado. No caso, a empresa fiscalizada, para que nós não tenhamos a repetição de tantos abusos cometidos pela Enel contra a população. Quando a gente falava aqui sobre a Enel, um nosso ouvinte diário, o Regivaldo, que é vice-prefeito de Guaraciaba do Norte, ex-prefeito, ele diz o seguinte: nos últimos 5 anos eu tive 2 TVs de 42 polegadas, uma geladeira, 2 computadores, um roteador, um sistema de monitoramento, um motor de portão, prejuízo de mais de R$10 mil e fui reembolsado em menos de 10% desse valor. Assim, o Regivaldo aqui ainda ganhou aqui numa briga contra a Enel. Mas bem vizinho aí a você, Regivaldo, em Guaraciaba do Norte, nós tivemos equipamentos tostados pela instabilidade da rede elétrica da Enel, que isso aconteceu na nossa FM 91.1 em Guaraciaba do Norte, e até hoje a Enel ainda continua, depois de 3 anos, avaliando se houve ou não prejuízo. Essa é a realidade no nosso dia a dia.